Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um videocast da nossa série Desmistificando a Epilepsia, promovido pela Liga Brasileira de Epilepsia. E é um grande prazer apresentar-me Kátia Lin, atual presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, gestão 2022-2024, e a nossa entrevistada de hoje, a Maiara Cristina de Lima, doutoranda e nutricionista em Florianópolis, Santa Catarina, e colaboradora do grupo Translational Nutrition, da Universidade Federal de Santa Catarina e do Ambulatório de Dieta Cetogênica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela irá compartilhar conosco o que há de mais atual sobre dieta cetogênica, protocolos dietéticos, efeitos neuroprotetores, efeitos colaterais e a eficácia da dieta aplicada em pacientes com epilepsias farmacorresistentes do Ambulatório de Dieta Cetogênica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e desmistificar este assunto. Então vamos lá. Muito obrigada pela sua presença, Maiara. E vamos começar explicando para os ouvintes. O que é e no que consiste a dieta cetogênica? Muito obrigada pelo convite de hoje e por poder estar aqui compartilhando conhecimentos com vocês. Então, a dieta cetogênica, Kátia, ela é uma dieta com baixo teor de carboidrato. E ela também apresenta na sua composição uma grande quantidade de gordura quando a gente compara com os métodos tradicionais dietéticos. E a dieta cetogênica, ela também tem muita semelhança com a dieta Atkins modificada e as dietas com baixo teor de carboidrato que também vão entrar nessa classificação. Então, trata-se de reduzir drasticamente a ingestão de carboidratos e a gente substitui os mesmos pela gordura na dieta, até porque isso vai ajudar com o aporte calórico total. E essa redução dos carboidratos coloca o nosso metabolismo, o nosso corpo, num estado chamado de cetose. E quando isso acontece, o nosso corpo ele se torna muito mais eficiente para queimar gordura e também para obter energia através das fontes mesmo de triglicerídeo e carboidratos e gorduras. E ele também transforma a gordura em cetonas no fígado, que é para a gente poder continuar enviando energia para o cérebro enquanto há ausência de glicose. Então, as dietas cetogênicas, elas podem causar reduções significativas nos níveis de açúcar, de glicose no sangue, e também das taxas de insulina. E isso, com o aumento das cetonas, traz alguns benefícios para a saúde que a gente vai explicar hoje ao longo da nossa conversa. Muito bem! E por que a dieta cetogênica é uma opção para o tratamento das epilepsias farmacorresistentes? Então, o uso dessa dieta, ele começou no início dos anos 1920, quando dois doutores, o Stanley Cobb e Lennox, em Harvard, eles observaram os efeitos do jejum como um tratamento na epilepsia. E eles observaram que a melhora de crises aconteceu durante 2 a 3 dias da intervenção que esse paciente permaneceu em jejum. E nesse mesmo período, o Dr. Russell Wilder, ele sugeriu que uma dieta específica que produzisse semelhantes efeitos ao jejum pudesse, então, propor o aumento desses corpos cetônicos. E aí, em 1970, o Robert Atkins, que é um famoso cientista, desenvolveu, então, a dieta para a perda de peso, que restringiria, então, a ingestão de carboidratos, e essa dieta foi posteriormente avaliada para tratamento de crises epiléticas também. Então, atualmente, a gente sabe que quando o paciente não responde aos fármacos, né, no tratamento da epilepsia, a dieta cetogênica, ela pode ser, sim, uma alternativa. E o motivo é que quando ocorre uma crise, consideramos que temos uma excitabilidade desordenada desses neurônios. E é conhecido que um dos efeitos da dieta cetogênica seria, então, de reduzir essa excitabilidade neuronal. Além disso, controlar ou reduzir a frequência e gravidade das crises e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que apresentam epilepsia e dos cuidadores também que estão constantemente ajudando seus pacientes. Então, a dieta cetogênica ela passa a ser um tratamento que deve ser seguido em igual importância como as demais medicações. E a equipe de nutrição sempre reforça esse aspecto com os pacientes. E sempre em conjunto a gente consegue fazer um trabalho que vai melhorar, sim, e vai reduzir o número de crises desses pacientes. Certo. E para quem é indicada a dieta cetogênica? Historicamente, a principal indicação da dieta cetogênica foi nesse grupo de pacientes com epilepsia. Porém, com o passar do tempo, essa dieta vem mostrando benefícios para outros distúrbios neurológicos, como, por exemplo, o Alzheimer, a depressão, a ansiedade, a própria bipolaridade e o autismo.
E também algumas síndromes metabólicas que nós conhecemos que vai envolver, então, o metabolismo de glicose e insulina, como a síndrome metabólica ovário policístico, e atualmente a gente também observa novas pesquisas na menopausa, mostrando a melhora de sintomas depressivos em mulheres que estão passando por essa fase. Então, algumas explicações do potencial pelo qual a dieta poderia também auxiliar em outras doenças seria o seu potencial neuroprotetor, o controle da excitabilidade dos neurônios, que nós já mencionamos, e os mecanismos dos corpos cetônicos também. E ainda ela pode favorecer a queima de gordura, aumentar a saciedade. Então, a dieta cetogênica, muitas vezes, ela também pode ser indicada para indivíduos com sobrepeso e obesidade, desde que seja acompanhada pela equipe multidisciplinar. E quando realizada com acompanhamento da equipe nutricional, ela pode sim levar a uma perda de peso saudável, porém não melhor ou maior em quantidades de perda de gordura do que as dietas tradicionais. Muito bem! E quais são os alimentos indicados na dieta cetogênica? A gente sugere para os nossos pacientes para que eles baseiem suas refeições em alguns alimentos, que eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Então, no grupo de carnes, né, que é uma fonte proteica que não vai ter liberação de glicose. Carne vermelha, bife, presunto, alguns embutidos a gente também usa na dieta cetogênica, justamente para dar um pouco mais de variedade pela restrição que ocorre de diversos grupos alimentares, o bacon, o frango, entre outros tipos também, como peixes gordurosos, salmão, a truta, atum, por exemplo, a cavala. O uso, muitas vezes presente e prático dos ovos também, que apresentam quantidade suficiente de proteína e de gordura, e manteiga, creme de leite, queijos, né, não processados ou processados também, e nozes, sementes com moderação. As leguminosas, as sementes, elas precisam ser muito bem controladas na dieta cetogênica, porque elas apresentam quantidade de carboidrato, e óleos que a gente considera também na nutrição óleos saudáveis, como óleos, né, de azeite de oliva, óleo de coco, óleo de abacate, ou até mesmo óleos normais como girassol, entre outros. E a fruta que a gente considera que é permitida na dieta cetogênica com moderação e controle das quantidades, seria então o abacate e o coco, tendo limitações nas quantidades de todas as demais frutas que não sejam as duas que apresentam maior teor de gordura. Além disso, o consumo de vegetais, ele também é restrito, porque nós sabemos que os vegetais também apresentam fontes de carboidrato, bem como as frutas. Então, os vegetais preferidos nessa dieta seriam os vegetais verdes folhosos, tomate em moderação, a cebola em moderação, o pepino, o brócolis, a abobrinha, pimentão, com um pouquinho mais de liberdade, porém sempre tendo acompanhamento do uso da balança para que a gente não passe das recomendações mínimas ideais para esses pacientes. E também o uso de condimentos como sal, especiarias e também temperos, eles são considerados livres para o paciente poder utilizar e melhorar então a adesão da dieta também. Sabendo todos esses alimentos que são permitidos, com alto teor de gordura, teor controlado de proteína na dieta e muito baixo teor de carboidrato, então fica a sugestão para que o paciente não faça o consumo, que ele realmente evite, ao longo da dieta cetogênica, alimentos doces, farinhas refinadas, fast food, açúcares simples e aditivos também artificiais. E no caso da dieta cetogênica, açúcar e farinhas, por exemplo, não vão ser permitidas porque elas vão sim quebrar o objetivo, um dos objetivos da dieta cetogênica, que é a produção de cetose. Então, isso desencadearia, então, uma resposta metabólica, impedindo a queima da gordura no formato, então, de utilização dos corpos cetônicos. E ainda é importante a gente salientar, Kátia, que ao longo dessa dieta é necessário, sim, fazer a suplementação. Como eu mencionei anteriormente, vários alimentos ficam restritos e até impedidos do paciente consumir durante o protocolo, sendo assim necessário para que ele, então, faça o aumento da ingestão de gordura e assim a gente precisa, então, suplementar para que a gente reponha esses micronutrientes que não são suficientes através do consumo de gorduras e, por exemplo, proteínas animais, certo? Então, essa suplementação, ela é feita de maneira individualizada e o paciente também pode corrigir de acordo com a análise dos exames de sangue quando necessário. Certo. E o que acontece se a pessoa não responder? Ou seja, continuar tendo crises epilépticas no primeiro mês de tratamento com a dieta?
Então, já é conhecido que a dieta cetogênica pode demorar até 3 meses para que a gente consiga compreender melhor a sua eficácia. Além disso, os fármacos também estão fazendo efeito nessa primeira etapa e sempre precisamos de 3 a 4 meses para garantir que essas variáveis não estejam influenciando ainda mais a eficácia da dieta. Além disso, cada indivíduo responde de forma diferente, pois a capacidade de beta-oxidação é diferente de indivíduo para indivíduo. Então, nós sabemos que os efeitos colaterais da dieta também podem interferir na adesão. Então, pelo menos de 3 a 4 meses. Seguindo, e se o paciente não tiver adesão, ele é convidado, então, a fazer uma regressão com aumento gradual de carboidratos para que ele volte, então, a consumir os alimentos que ele já consumia anteriormente à dieta. Muito bem. E quais são os efeitos colaterais ou adversos mais comuns da dieta cetogênica? Os mais conhecidos são os efeitos gastrointestinais, como náusea e vômito. Refluxo também é muito presente, e a própria constipação, pela limitação do teor de fibras que essa dieta apresenta. Até mesmo o excedente de gordura, em alguns casos, pode gerar diarreia, dores abdominais, e a flatulência também pode acontecer. Além disso, alguns pacientes, no início da dieta, relatam um pouco mais de letargia, cansaço, justamente porque a gente teve uma retirada da glicose, mas logo depois esses sintomas tendem a melhorar. Também é observado a irregularidade menstrual nas mulheres e, em alguns casos, a nefrolitíase, seriam então pedra nos rins. Em casos raros, a acidose metabólica e o efeito colateral, que para muitos autores é considerado positivo, então seria a perda de peso e a hiperuricemia, então seria um ácido úrico mais elevado. Como a dieta apresenta a limitação do grupo de carboidrato, que também é uma fonte importante de cálcio, nós podemos observar a osteopenia, seria a fraqueza óssea e a redução da densidade óssea, e a hiperlipidemia. Mas, nas nossas revisões e nos nossos próprios estudos do nosso grupo, nós não encontramos relação da dieta cetogênica com o aumento total de colesterol. As dietas mais comuns que fazem esse aumento são as dietas high fat e bem diferentes da dieta cetogênica. Outro efeito adverso potencial é a deficiência de vitaminas e minerais, que nós já comentamos anteriormente, e principalmente de hipovitaminose D, a hipocalcemia, hipomagnesemia, deficiência de magnésio e também deficiência de zinco e selênio. Já que a gente tem a redução de carboidrato, esses nutrientes vão ficar mais reduzidos. E o que pode ser logo prontamente corrigido através da reposição de suplementos alimentares, como mencionado anteriormente. Certo. Então, em caso de qualquer dúvida, né, do paciente, ele deve procurar o seu nutricionista ou seu neurologista e perguntar, né, se pode ter sido um efeito adverso, ou às vezes pode até ser efeito da própria crise epiléptica também, né? Exatamente. Então, prosseguindo. E o que a pessoa com epilepsia farmacorresistente deve fazer para saber se está no caminho certo do seu tratamento com a dieta cetogênica? E que efeitos benéficos, além do controle das crises epilépticas, a dieta cetogênica pode trazer para esses pacientes? Então, nós consideramos que a eficácia dietética seria reduzir maior ou igual em 50% o número de crises do tempo baseline, que seria o tempo que o paciente inicia o acompanhamento no nosso ambulatório. Então, na linha de base, a fase antes da dieta, ele teria um montante de quantidade, né, de crises mensuradas por ele e pela família, e ele conseguiu, então, alcançar 50% ou mais da redução inicial. Isso é considerado que o paciente está no caminho certo e vai poder ter benefício se ele continuar a dieta cetogênica. Caso a gente não alcance esse indicativo, a gente vai pensar em descontinuar a dieta cetogênica. Além disso, outros benefícios que a gente observa na nossa prática no ambulatório e na literatura é a melhora da qualidade do sono, a melhora do foco e da atenção, e aqui um adendo que eu gostaria de compartilhar também com vocês, que muitos pacientes acabam voltando a estudar, outros podem retornar ao trabalho por sentirem esses benefícios que a dieta cetogênica traz, enquanto que os fármacos ainda não tinham alcançado a sua eficácia. A melhora também da qualidade de vida é observada nesses pacientes, e alguns acabam, então, retornando a atividades de estudo profissionais, e alguns pacientes no nosso ambulatório até retomam a atividade física controlada e acompanhada. E também a gente observa a redução de quadros depressivos, que são muito comuns em pacientes também com epilepsia.
Certo, então agora para terminar, né, no que consiste, ou seja, o que o paciente recebe ao participar do ambulatório de dieta cetogênica para adultos com epilepsias farmacorresistentes do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado em Florianópolis, o primeiro ambulatório dedicado a esta modalidade de tratamento dedicado a pacientes da idade adulta com epilepsia no Brasil. A nosso ambulatório, Kátia, ele conta com uma dieta personalizada para o paciente. Então, a gente faz uma anamnese completa, entendendo as preferências alimentares, o que o paciente tolera ou não tolera, e também alergias alimentares, como foi o caso de um paciente que a gente atendeu no mês passado, que apresentava alergia à proteína do leite, ou seja, não era intolerância à lactose. E como a dieta cetogênica estimula o uso de creme de leite, derivados de leite em receitas, a gente precisou adaptar todo o planejamento. Então, esse é um ponto muito forte do ambulatório, que é fazer as dietas personalizadas para cada paciente. Além disso, eles ganham receitas e listas de compras com a sugestão das marcas para que eles possam, então, comprar marcas que a nossa equipe já fez a triagem inicial, que contém os nutrientes e também os ingredientes que são permitidos na dieta cetogênica. Além disso, o paciente recebe um diário cetogênico, onde ele anota o que foi consumido, anota o que foi feito de hidratação, anota também como ele se sentiu naquele dia e ele anota também a cetose pelo menos 2 vezes na semana na etapa inicial. E ele também recebe o ketocal, que é uma forma fácil de conseguir introduzir um pouco mais de gordura nas preparações. Além disso, o paciente recebe acompanhamento online diário para retirada de dúvidas com a equipe da nutrição e recebe ao longo do caminho novas receitas para que ele não fique monótono com as entregas da primeira consulta apenas. Isso tem aumentado a adesão dos nossos pacientes e tem sido também um incentivo constante de motivação para a adesão dietética. Também sugerimos sempre que o paciente faça o uso da ingestão, né, dos alimentos de determinados horários e mantenha essa regra ao longo do dia. E qualquer dúvida que ele tiver sobre formato de uso ou também como preparar algum alimento, a equipe sempre está disposta a ajudar esses pacientes. E também sobre a parte medicamentosa. Então, sempre que possível, o paciente vai, então, contar para o médico que acompanha ele na equipe da neurologia como é que ele vem se sentindo durante o tratamento. Qualquer sensação diferente, mal-estar, incômodo, efeito colateral, deve ser relatado pelos pacientes para que a gente possa corrigir também. E sobre as dificuldades da medicação e também de tolerar, então, o remédio que está sendo utilizado. Muito bem, muito obrigada, Maiara, por tantas informações muito esclarecedoras e que tenho certeza serão muito úteis tanto para profissionais da saúde quanto para as pessoas com epilepsia, pois essas são dúvidas e incertezas muito comuns que acometem, né, os familiares e os pacientes com epilepsia. Muito obrigada a todos e até o próximo videocast da série Desmistificando a Epilepsia, da Liga Brasileira de Epilepsia. Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que tivermos novos vídeos no canal da Liga Brasileira de Epilepsia Oficial. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.